Pessoal, vamos retomar aqui ainda mais uma parte do bloco anterior, que é muito importante. Além daqueles gastos que devem ser deduzidos da somatória, ainda nós temos aqui o que também não entra, não entra. O BPC recebido por membros do grupo familiar. O BPC recebido por membro do grupo familiar não entra. Aqui é interessante porque tempos atrás, lá antes de 2018, era complicado. Quando apenas uma pessoa recebia, o outro já não tinha direito. E aí, às vezes, eu tenho uma situação no escritório que uma mãe, ela tem 3 filhos, todos eles com um certo grau de deficiência. Todos eles recebem. No passado, eles não recebiam. Depois, através de uma ação civil pública, eles começaram a receber. Inclusive, foi nós que tocamos esse processo aqui no escritório. Então, o BPC também deve ser descontado daquele grupo. Eu vou fazer uma somatória aqui depois no final, seja nesse bloco ou no outro, para ficar mais claro isso. A aposentadoria paga, quer ver? Paga até um salário mínimo. Até um salário mínimo também não entra no cálculo. Que era outra complicação que a gente tinha medonha. Porque às vezes a pessoa era aposentada com um salário mínimo e aí, de repente, a mulher queria também pedir o BPC. Não tinha como pedir. Por quê? Porque o marido já recebia um salário mínimo. Então, hoje, não inclui também. Isso aqui fica de fora. Uma outra condição também que deve ser excluída é a remuneração da pessoa com deficiência na condição de aprendiz. Existe a possibilidade? Existe. Existem pessoas com deficiência que às vezes completa 16 anos ou abre um estágio e ela entra e começa a ter rendas. Então, essa renda dessa pessoa com deficiência na condição de aprendiz também não computa. Não deve ser também, né? Também, ó, vou colocar aqui também fica excluído. Fica excluída para fins de cálculo. Essa aqui entra. Uma outra também que não entra, aqui, ó, Bolsa Família. Isso aqui vocês deparam muito, isso aqui, vem muito no escritório. Bolsa Família entra, doutor. Eu recebo Bolsa Família, aí cheguei lá no CRAS, eles perguntaram se eu tinha renda, eu falei que tinha, que eu recebia 600, 700 reais por mês e que a minha mulher também recebia, pronto. Aí vem aquela história. Infelizmente, alguns atendentes do CRAS, eles não sabem diferenciar, não sabem ou não querem saber, é um negócio que acontece que a gente fica indignado. É de incluir o Bolsa Família. Aqui, Bolsa Família, Renda Cidadão, seja o que for, Bolsa Brasil, Auxílio Brasil, enfim, tudo isso aqui fica excluído também, não entra para o cálculo, não pode entrar. Se entrar, você tem que pegar, ir lá e brigar pelo seu cliente. Não brigar lá porque você não consegue falar lá no CRAS, porque lá é tudo declaratório. Você pode pegar e brigar fora de lá, nos autos do processo. Fica de fora também os benefícios, vou colocar aqui, ó, benefícios de natureza eventual, não sei se vocês conseguem ler, ou temporária. Qual que são esses benefícios aqui? Digamos que aconteça uma catástrofe, acontece alguma coisa e o governo resolve pagar uma ajuda para as famílias. No caso de uma enchente, um exemplo. Ou uma calamidade pública. O governo resolve pagar um determinado valor. Esse valor, esse benefício pago de natureza eventual provisória também não pode computar. Não entra também como sendo computado no renda de família. Esse benefício pago pelo governo também não entra no cálculo. Não entra, você deve de pegar e excluir. Deve de pegar e excluir esse benefício. Então fica assim, nós encerramos mais esse bloco, bastante curto, mas porém muito interessante. Eu imagino quanto que vocês vão ter perguntas sobre essas situações que nós passamos aqui. E é importante você dominar isso.